Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Luciana, tá? Eu preparei essa aula para vocês, o uso da análise de conteúdo em pesquisas qualitativas para ajudar mesmo vocês com relação a essa questão de, eu tenho meus dados coletados da pesquisa e não sei como começar a análise. Então, foi basicamente isso, é uma ajuda, tá bom? Os meus dados profissionais e acadêmicos estão aqui nesse primeiro slide. E hoje eu não vou aqui mostrar o meu rosto, porque eu vou precisar aqui desse espaço dos slides aqui da apresentação para trazer os exemplos, as referências para vocês, tá bom? Então, o material que eu utilizei para preparar essa aula foram, na verdade, esses dois livros, o livro Análise de Conteúdo de Laurence Bardan e o livro também Análise de Conteúdo de Maria Laura Franco. São livros muito bons, tá? E vocês podem utilizar bastante para fazer a análise do material que vocês têm de pesquisa, tá? Então, gente, a aula eu preparei com base em questionamentos. Então, o primeiro questionamento primeiramente, qual a definição de análise de conteúdo? Né? Que a gente fica, tem que fazer análise de conteúdo, tem que fazer a interpretação, a análise e interpretação dos dados. Então, geralmente, essa análise e interpretação dos dados de uma pesquisa, a gente pode utilizar a análise de conteúdo, tá? Que não é só esse o caminho, mas a gente pode utilizar a análise de conteúdo, tá bom? Então, as definições de análise de conteúdo, Franco vai dizer que é um procedimento de pesquisa, tá? Que dentro daquela questão lá, agora eu vou fazer a análise e interpretação dos dados. Eu posso utilizar a análise de conteúdo, tá? É um procedimento de pesquisa. Assenta-se nos pressupostos de uma concepção crítica e dinâmica da linguagem e requer que as descobertas tenham relevância teórica, tá bom? É uma informação puramente descritiva, não relacionada a outros atributos ou às características do emissor, é de pequeno valor, tá bom? E implica comparações contextuais. Então, gente, a análise de conteúdo é basicamente isso, né? Ela precisa, né, que tem essa relevância teórica, nessa concepção crítica e dinâmica da linguagem como procedimento de pesquisa, tá? E aí a Franco ela traz uma consideração interessante sobre a questão das inferências. Ela diz que uma importante finalidade da análise de conteúdo é produzir inferências sobre qualquer um dos elementos básicos do processo de comunicação, desde a fonte emissora, o processo codificador que resulta em uma mensagem, o detectador ou recipiente da mensagem e o processo de decodificar. Tá? E para exemplificar isso que ela falou, ela diz o seguinte: o investigador, ao ler ou ouvir um discurso sobre o papel do educador, ele deve ser capaz de poder compatibilizar o conteúdo do discurso lido ou ouvido com alguma coisa, algumas teorias explicativas. Assim, poderá descobrir se o que está lidando se está lidando com abordagens do tipo construtivista, neoliberais, behavioristas, positivistas, estruturalistas, dialéticas, críticas e por aí afora. Ou seja, em síntese, o que ela quer dizer? Que o pesquisador ele deve ter esse aporte teórico bem construído, bem solidificado, porque quando você pegar o seu material para fazer a sua análise de conteúdo, de dados, né, sua interpretação de dados, e você vai precisar ter esse aporte para até mesmo fazer as suas inferências ali, suas considerações sobre o discurso, sobre a mensagem, né, que está ali no dado coletado. Bom, e aí o outro questionamento é como realizar a análise de conteúdo? Então, gente, o ponto de partida da análise de conteúdo é a mensagem, seja ela verbal, oral ou escrita, gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente provocada. Necessariamente, ele expressa um significado e um sentido. Então, partindo desse pressuposto aí da análise de conteúdo, a mensagem é o ponto de partida. E essa mensagem, né, digamos que você, professor, eu fiz uma pesquisa de campo, eu fiz uma entrevista, eu gravei o áudio, né, das entrevistas, ou eu apliquei um questionário, ou então eu fiz um levantamento bibliográfico somente relatórios escolares, ou enfim. Isso eu posso fazer a análise de conteúdo a partir desse material, com certeza, porque todos eles trazem mensagens. E o que você vai analisar na análise de conteúdo é a mensagem que esse material todo que você coletou, ele traz. Tá? Então, a análise de conteúdo, gente, é isso.
né? É analisar a mensagem, o documento, o que a fala daquele sujeito está lhe dizendo, que ele quer falar com aquilo, que ele quer, como ele se expressa, ou como é o documento diz sobre isso, entendeu? O terceiro ponto é, existe alguma perdão, gente, padrão ou modelo para realizar a análise de conteúdo? Tá? E a minha resposta é não. Tá? O que existem são direcionamentos com base em estudos e pesquisas para realizar uma análise de conteúdo de forma que a mensagem do documento, independente do formato, né, seja compreendida e devidamente analisada. Então, gente, tem uma regra padrão para fazer a análise. Não, não tem uma regra, mas existem os direcionamentos. Inclusive, os direcionamentos que eu falo aqui, eu posso considerar os direcionamentos de Bardan e da Franco, porque naqueles dois livros elas trazem, inclusive eu utilizo aqui na apresentação, né, formas de como é que você pode proceder para fazer a análise do conteúdo, né, identificar na mensagem ali do que você coletou, o que o sujeito, ou o que os documentos dizem sobre o que você realmente pretendeu perguntar, questionar no seu propósito, na sua proposta de pesquisa, tá? E a quarta pergunta é: qual perspectiva ou perspectivas teórica mais utilizada para se realizar uma análise de conteúdo no contexto da pesquisa científica? Aí eu coloquei depende, porque não é evidências da melhor forma ou estratégia, né, para se analisar conteúdo, porém tem se utilizado muitas concepções da professora Laurence Bardan, que foi aquele primeiro livro que eu mostrei para vocês. Mas isso depende muito, tá, gente? A quinta pergunta é: o que considerar para iniciar a análise de conteúdo com dados coletados na pesquisa? Primeiramente, essa questão de o que considerar, eu coloco três palavras aqui simples, né? Vocês têm que ter planejamento, selecionar o material de vocês e organizá-lo, tá? Então, eu fiz aqui um esqueminha e um quadro com maiores detalhamentos, tá? Com alguns principais pontos que tanto Bardan como a Franco elas colocam para subsidiar o pesquisador na sua análise de dados. Aí eu até coloquei como observação que esse quadro que eu elaborei, gente, ele não foi pensado assim como uma regra, né? Até porque a própria Franco e Bardan elas colocam que não é regra, né? A análise de conteúdo é uma forma de analisar dados, mas não é uma regra, tá? Que você vai seguir, mas uma possibilidade didática para você compreender o uso, né, dos esquemas de análise, posto que tudo vai depender do nível de complexidade do seu objeto de pesquisa, tá certo? E, obviamente, tanto o esquema quanto o quadro, eles foram elaborados com base em Franco e Bardan, tá? E aqui a gente tem já um esquema, esse esquema que eu elaborei aqui, para vocês entenderem, né, como é que a gente começa, na verdade, a fazer a análise dos dados a partir dessa perspectiva da análise de conteúdo. Então, primeiramente, vocês vão ter que fazer a identificação das unidades de análise ou analíticas, e essas unidades de análise, na verdade, elas são de dois tipos, tem a unidade de registro e a unidade de contexto, tá? Vocês vão ter que identificar primeiro isso e depois fazer a organização dessa análise através de uma pré-análise, né? Faltou só o acento ali no E, mas através de uma pré-análise, tá? E seguidamente elaborar as categorias de análise, ou seja, fazer a categorização. E essa categorização ela pode seguir dois caminhos, com categorias criadas a priori ou não definidas a priori, tá? Eu vou explicar melhor esse esquema no quadro a seguir, tá bom? Então, as etapas, né? Nós temos o que eu falei primeiro para vocês. Eu estou com o meu material todinho da pesquisa, tá aqui meus questionários, digamos que eu apliquei questionário, estou com todos os meus questionários aqui respondidos, ou formulários online, ou relatos aqui gravados de entrevista, ou artigos selecionados após uma revisão de literatura. E aí, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou organizar esse material para identificar as unidades de análise. E essas unidades de análise, elas podem ser de dois tipos, né? No caso, as unidades de registro, que é a menor parte do contexto, cuja ocorrência é registrada de acordo com as categorias levantadas, ou seja, às vezes a gente tem muito material, né, gente? Por exemplo, digamos que eu fiz uma entrevista do tipo entrevista narrativa, onde eu ouvi o relato de um professor. E aí o relato, convertendo o áudio todo em texto, né, transcrevendo todo o áudio em texto, eu estou com 35 páginas de relato.
Então, gente, dessas 35 páginas, eu não vou colocar isso tudo, eu vou ter que analisar, lógico, por unidade de registro, tá? Então, eu vou identificar a menor parte daquele contexto, né, a ocorrência dessa menor parte, e começar a identificar essas unidades de registro para iniciar o processo de identificação das unidades de análise. A mesma coisa com entrevistas, né, semi-estruturadas, com os questionários também, às vezes o sujeito ele relata bastante coisa, né, ele expressa bastante coisa, então a gente tem que identificar dentro desse contexto dos dados que a gente coletou a menor parte do contexto. E a menor parte, né, no caso da unidade de registro, ela pode ser de 4 tipos. A gente tem a palavra, tá? Que é a menor parte, a menor unidade de registro utilizada, né? Que ela pode ser uma simples palavra, tanto oral como escrita, um símbolo ou um termo. O tema, que é a asserção sobre determinado assunto, que pode ser uma simples sentença, um conjunto delas, ou um parágrafo, e é considerada a mais útil unidade de registro de análise de conteúdo. Então, só sobre o tema, só um parêntese aqui sobre o tema, é uma das unidades de registro mais utilizada. Em pesquisa qualitativa, a gente usa muito, né? Quando a gente, principalmente nas entrevistas, a gente pega bastante assim, né? Uma sentença, um parágrafo a partir da resposta do sujeito. Tá? Então a gente usa bastante. Também pode ser uma personagem que refere-se a pessoas particulares, passíveis de serem classificadas de acordo com diferentes indicadores e é indispensável para a contextualização dos dados, ou o item, que é a unidade de registro a ser utilizada quando um texto, um artigo literário, um livro, ou um programa de televisão ou de rádio, no caso, são caracterizados a partir de alguns atributos definidores. E aí nós temos também as unidades de contexto, que é a parte mais ampla do conteúdo a ser analisado, que podem ser considerados como pano de fundo, que imprime significado às unidades de análise, tá? Então, partiu das unidades de análise, né? A gente já fez, já identificou as nossas unidades de análise, que digamos que eu optei pelo tema, né? Já identificamos, organizamos, a gente vai agora para a organização dessa análise. Então, antes a gente tem uma pré-análise, que é a escolha dos documentos a serem submetidos à análise, né? Aí no caso a formulação das hipóteses, objetivos, a elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final. E dentro dessa questão da pré-análise a gente tem algumas atividades, que aí a gente tem a leitura flutuante, que consiste em estabelecer contato, né, com os documentos, a analisar e em conhecer o contexto, deixando-se de invadir por impressões e orientações, e pouco a pouco a leitura vai se tornando mais precisa, tá? Aí temos aqui a escolha dos documentos, né, constituição de um corpus, seguindo regras, tanta exaustividade, que parte do princípio de que uma vez definido o campo do corpus, é preciso ter-se em conta todos os elementos desse corpus, a representatividade, onde a análise pode efetuar-se numa amostragem, né, desde que o material a isso se preste, e a homogeneidade, onde os documentos devem obedecer a critérios precisos de escolha. Então, aqui, dentro da organização da análise, a gente tem essa pré-análise e temos alguns detalhamentos que são as atividades da pré-análise. Aí a gente vai selecionar o que o nosso objeto de pesquisa mais, né, prescinde. E aí, continuando lá, as atividades da pré-análise, nós temos também a formulação das hipóteses e objetivos, né? Só lembrando que uma hipótese é uma afirmação provisória que nos propomos verificar ou confirmar, ou não recorrendo a procedimentos de análise, e o objetivo é a finalidade geral a que nos propomos, o quadro teórico ou pragmático, tá, gente, no qual os resultados obtidos serão utilizados. E por fim, temos aqui também a referência aos índices e a elaboração de indicadores. O índice ele pode ser a menção explícita de um tema, tá? Numa mensagem, e o indicador correspondente será a frequência deste tema de maneira relativa ou absoluta ou relativa a outros. Então, só recapitulando aqui, dentro lá da organização da análise, a gente tem a pré-análise, e na pré-análise a gente tem essas atividades, que é a leitura flutuante, né? A gente tem a seleção dos documentos, aí a gente tem aqui a formulação das hipóteses e objetivos e a referência aos índices e a elaboração de indicadores. Isso aqui, quem vai dizer o que você vai aplicar nessa organização da análise é o seu objeto de pesquisa, é o seu objetivo também de pesquisa. O que você realmente quis na sua pesquisa? O que você coletou de dados? Né? Aí você vai pensar e colocar em uma dessas formas, tá bom? E aqui a terceira etapa
as categorias de análise, a elaboração da categorização, que até Franco diz que é o ponto crucial da análise de conteúdos. E aí ela vai dizer que a categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação, seguida de reagrupamento baseada em analogias a partir de critérios definidos. E esses critérios podem ser sintáticos, léxicos ou expressivos. Então, gente, dentro da questão da categorização, a gente tem dois caminhos, que são categorias criadas a priori, que essas são pré-determinadas em função da busca de uma resposta específica do investigador, digamos que você já tem essas categorias definidas, tá? E aí você vai lá organizar as unidades de registro, né? Organizar a análise, mas já tem as suas categorias já definidas, né? As quais vocês vai começar a analisar lá nas respostas, os dados coletados. E tem as categorias não definidas a priori, que vão emergir da fala, do discurso, do conteúdo das respostas e implicam uma constante ida e volta do material de análise à teoria. Aí a gente tem alguns requisitos para a criação de categorias, essas são regras, né? E aí temos aqui uma exclusão mútua, pertinência, objetividade e fidedignidade. O que isso quer dizer? Digamos que você tem um extenso material coletado, digamos uma entrevista, e aí você faz perguntas, aí o entrevistado até certo ponto ele responde o que você perguntou, mas depois ele começa, né, a fazer, responder outras coisas que realmente não é o que você quer. Então você, assim mesmo acontece com outros entrevistados, ou então eles não respondem o que você perguntou. Então isso aí, então a partir daí, né, gente, vocês vão excluir o que vão só considerar o que realmente vocês acham interessante, mas pode acontecer caso que você não perguntou, mas o seu objeto, né, o entrevistado ele deu uma resposta que foi ao encontro do seu objeto, tá? Então aí você verifica a questão da pertinência também nas respostas. E também a questão da objetividade e a fidedignidade, né, com relação ao objeto de pesquisa. Bom, então a partir de toda essa exposição teórica aí que eu fiz, né, espero que vocês se recordem, né, que são passos iniciais para começar a análise dos dados, interpretação dos dados por meio da análise de conteúdo, tá? Então eu trouxe aqui, eu até te coloquei aqui como exemplos, mas na verdade foi só um exemplo que está no livro da Maria Franco, tá? Que é de uma pesquisa que eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como a autora fez, né, a análise de dados. Bom, tá aqui a pesquisa, essa aqui é do livro, mas eu coloquei aqui melhor para ilustrar, tá bom? E aí o trabalho de pesquisa foi de Carelli, de 2002, realizado durante o primeiro semestre de 2001, tá? Com 20 alunos da terceira série do ensino fundamental, com a idade variando entre 9, né, de 9 e 11 anos, sendo 12 do sexo masculino e 8 do sexo feminino, na sua maioria filho de migrantes nordestinos em busca de trabalho ou trabalhando no litoral norte do estado de São Paulo. Então aí a autora, né, a pesquisadora, ela tem aqui os seus sujeitos, né, com um total de 20, eles estão na terceira série do ensino fundamental, aí tem a idade deles, tudo mais, ela fez essa caracterização inicial. A pesquisa dela foi enquadrada aí na modalidade de pesquisa de campo pesquisa e intervenção, cujo objetivo foi propor estratégias diversificadas, no caso contar histórias e sempre respeitando e incluindo a participação da professora de classe, né? E ela pretendeu o quê? Promover no âmbito escolar um incremento do prazer de ler e, consequentemente, a aquisição mais qualificada da habilidade de saber ler e escrever por parte dos alunos das primeiras séries do ensino fundamental. Então, gente, aí tem-se o objetivo da pesquisa, né, os sujeitos e a caracterização deles, tá bom? E aqui vamos para os procedimentos, a pré-análise e a criação das categorias. Entre outras atividades de acordo com o previsto para a coleta de dados, a pesquisadora inicialmente utilizou-se do recurso de uma entrevista semi-estruturada, tá? Então, ela utilizou-se desse recurso para coletar os dados, tá? E para fazer a análise e interpretação desses dados, ela utilizou o que? A análise de conteúdo. Então, aqui foi o roteiro, né? Porque uma pesquisa semi-estruturada, ela precisa, sim, de um roteiro. Então, ela fez esse roteirinho com essas 3 perguntas, tá? Para obter respostas com relação a essas 3 perguntas. Primeiramente, você gosta de ouvir histórias? Por quê? Quem conta histórias para você e onde e por que precisamos saber ler?
Então, a partir dessas perguntas, obviamente, né, ela foi indagando os alunos, né, para falarem o que eles pensavam sobre. Então, a partir dessas respostas obtidas naquelas 3 perguntinhas lá da pesquisadora, ela passou a construir quadros ilustrativos para facilitar os procedimentos de agrupamento, de classificação, pré-análise, tá? Procedimentos estes vistos como indispensáveis, né, e fundamentais para auxiliar a posterior criação das categorias e, consequentemente, a efetiva possibilidade de inferir, analisar e interpretar os dados a serem submetidos a uma análise de conteúdo. Tá? É só outro parêntese que eu vou abrir aqui, que tem muita gente que confunde. Qual é a sua análise? O que você vai fazer depois que coletar os dados? Eu vou fazer análise de conteúdo. Tá certo, mas é porque às vezes a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a análise e interpretação dos dados coletados a partir da análise de conteúdo, tá bom? Então, o que a autora fez, ela pegou quadros, né, de forma ilustrativa, porque muita gente pode até se questionar, professor, então eu sou obrigada a fazer quadro, eu tenho que fazer um quadro para colocar meus dados? Não necessariamente. Ela utilizou, né, até como está aqui escrito, para facilitar esse processo de agrupamento, né, dos dados, porque, como vocês observam, foram 20 alunos, tá? Então, foram 20 alunos, foram muitos sujeitos, então para ela ficou mais interessante, né? Mas se você também tem 20 sujeitos ou mais e não quiser fazer quadros, vai depender muito do que o seu objeto vai precisar, mas ela utilizou aí para facilitar, tá bom? Para facilitar para quê? Para ela identificar as unidades de registro, para ela organizar a análise e finalmente fazer a elaboração das categorias, tá? Para começar a análise de conteúdo, tá bom? A identificar na mensagem, ou seja, nas respostas dos alunos, o que realmente eles entendiam sobre a pergunta que ela estava fazendo, né? Então, vamos agora aqui visualizar isso, tá bom? Então, tá aqui, gente, ó. Esse quadro aqui tá aí o número de alunos, tá? E as respostas de cada aluno. E aí foi a primeira pergunta, né? Você gosta de ouvir histórias e por quê? Como vocês podem observar, nessa primeira etapa aqui ela já tem, digamos que você já está na sua mesa com todos os seus dados, tá bom? E aí seja respostas do formulário online, seja do questionário, enfim, ela já estava com tudo organizado, aí ela fez o quadro e foi colocando organizadamente. Então, o que ela fez? Primeiramente, identificar as unidades analíticas. O que são essas unidades analíticas? A gente tem aqueles 2 tipos, né? A unidade de registro e a unidade de contexto. Então, da unidade de registro, ela optou pelo tema. Lembra que eu falei que tem 4 tipos? Palavra, tema, personagem e item. Tá? Então, ela optou pelo tema porque ela precisava disso, o objetivo dela, né, com certeza precisou que a pesquisa voltasse mais a esse olhar, né, para essa questão. Então, ela optou pelo tema, que foram algumas sentenças e parágrafos a partir das respostas dos alunos, né? Como vocês podem observar, e como eu falei para vocês, gente, às vezes o sujeito ele dá uma resposta bem extensa, mas vocês têm que verificar que a resposta, você faz uma pergunta e você quer a resposta daquela pergunta, porque às vezes o sujeito ele responde aí já está falando de outra coisa, então a gente tem que focar muito nisso. Então ela fez uma pergunta, você gosta de ouvir histórias e por quê? O aluno coloca, gosto para aprender a ler. Pronto. Talvez ele deve ter falado mais alguma coisa, mas aí ela foi colocando dentro do objetivo do que realmente ela perguntou, tá bom? Isso é bem interessante, porque quando a gente opta pelo tema, a gente tem que fazer esses recortes, né? Tem que verificar dentro do recorte que você vai fazer o que realmente está respondendo a sua pergunta. E aqui só para ilustrar para vocês o exemplo de uma unidade de registro, que aí a gente tem, né, o tema, né, que é o recortezinho aqui na fala do sujeito, tá bom? E aí os outros 2 quadros referentes às outras 2 perguntas. Isso tudo aqui, gente, é a identificação das unidades analíticas. Ela está organizando tudo que ela coletou aqui nos quadros para ficar melhor para ela, tá? E aí tá aqui a segunda pergunta e da terceira pergunta, tá? Bom, então, conhecidas as respostas dos alunos, elas passam a se constituir em indicadores. Então, dentro da organização das unidades de registro, né? No caso, ela já identificou, aí ela passou pelaquela etapa lá de
a organização da análise, a pré-análise, ela considerou interessante utilizar aquele último lá que eu mostrei para vocês, que foi indicadores índices e indicadores, né? Então ela achou mais interessante para poder criar as categorias. Então, para isso, né, a pesquisadora estava trabalhando com o tema, comunidade de registro, foi em busca do sentido do significado das expressões das asserções explicitadas e, valendo-se do seu referencial teórico, buscou classificá-las em categorias. Isso aqui é importantíssimo, gente, porque ela fez o quadro, aí daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que ficou, né? Ela criou esse quadro, mas isso tudo só foi possível a partir do que ela tinha de referencial e de aporte teórico sobre o tema. Então é importante que vocês façam a leitura de tudo relacionado ao objeto de pesquisa de vocês, ao tema de pesquisa de vocês, ao tema do TCC de vocês, porque vai ficar inviável fazer uma análise de interpretação de dados, né, se vocês não tiverem esse referencial até um pouco mais solidificado, tá bom? Então é preciso ter esse referencial para fazer as inferências. Bem no começo da minha fala eu falei que a autora, a Franco, ela fala de inferência. O que é inferência? Você fazer a sua análise, né, e trazer também outros referenciais para sustentar aquilo que você falou, tá bom? Então, gente, ela elaborou outras tabelas só para mostrar as categorias, né, que ela conseguiu elaborar, elencar a partir dessas unidades, né, da organização da análise. Então, tá aqui, tá? Então, a segunda etapa, ela fez a organização da análise por meio de índices com base no tema mais explícito no conteúdo da mensagem dos sujeitos, tá bom? Então, depois ela traçou um indicador correspondente, né, com a frequência do tema. Então, lembra que quando a gente, na segunda etapa da organização da análise, a gente tem 4 formas de organizar, tá? Essa questão dos dados. Então a gente tem ali, eu até coloquei que tem a leitura flutuante, né? Tem a coleta de documentos, tem a formulação de hipóteses e objetivos e o último tem lá indicadores e índices, né? Então ela achou pertinente utilizar indicadores e índices, tá bom? E aí, gente, já tem as categorias, ó. Aí ela fez aqueles quadros das 3, aqui também é da primeira pergunta, tá bom? E aí ela identificou naquele percentual de alunos das respostas que as categorias relacionadas à situação de ensino-aprendizagem, entretenimento e prazer e interação entre pares. E vocês podem até observar aqui que a maior frequência, assim, com base no que ela perguntou, né, a maioria dos alunos, eles, né, gostam de ouvir histórias, por quê? Por entretenimento e prazer, tá? Que aí que representa 70%, que no caso foram 14 respostas. Né? E aí, por aí assim vai. Só que o quadro você já consegue identificar, né, o que a autora perguntou, porém, isso aqui ainda não é análise, tá certo? Aqui ainda não é análise, tá começando as análises. A gente já identificou aqui, no caso a autora identificou as categorias, que foi a terceira etapa, tá? E essas categorias aqui, pelo que a gente pode observar, foram categorias que foram definidas, não foram definidas a priori, ou seja, emergiu no discurso mesmo, na fala mesmo dos alunos, tá bom? Então, assim, pela fala dos alunos, ela foi fazendo os agrupamentos. Quem falou que gosta da leitura mais por conta de aprendizagem, de entretenimento e prazer, ou por conta da interação entre os pares, então ela foi fazendo o agrupamento, tá? E outra coisa aqui, que vocês podem até questionar, se a professora, mas aí ela coloca as respostas e não coloca quem foi o aluno, se for o aluno A1, A2, A3, A19, A17, enfim. Aqui ela não considerou necessário, tá bom? Aí ela fez de uma forma de percentual mesmo para comentar, tá certo? Mas se for caso vocês precisarem colocar assim, como A1, A2, não tem problema não. Vai depender muito, isso aqui, como eu estou falando isso desde o começo. Tudo vai depender da natureza, do nível de complexidade do objeto de vocês, tá certo? E aqui, lembra que eu falei que aquilo ali daí não era a análise em si? Agora que a gente vai conversar, então aqui, ó, ela coloca o quadro e ela comenta, ó, como pode ser observado, né, em sua maioria, tarará, tarará. Então ela vai falando aí do quadro, aí no final ela diz, no entanto, em nosso entender, o prazer, o lúdico, a interação e o diálogo concentram uma grande possibilidade no que diz respeito ao desenvolvimento efetivo do aluno em sua caminhada em busca da aquisição das habilidades e competências de ler e escrever.
Então, após os dados identificados na tabela, né, que eu coloquei essa observaçãozinha aqui, no caso das categorias, a pesquisadora ela parte para a análise do conteúdo. Agora sim, ela começou mesmo, né, a sua análise apontando as suas inferências. Aí eu não coloquei mais, né, porque o livro não traz mais, mas com certeza ela bem foi comentando, trazendo aportes teóricos. Ela deve ter citado alguns autores que reforçam, né, o que ela colocou aí. Isso é interessante vocês fazerem, tá, gente? Então, é só para mostrar para vocês como é que isso é produzido, né? Aqui já é com relação à segunda pergunta. Mais uma vez, ela já cria as categorias aqui a partir da frequência de respostas, né? Então, vocês podem observar, tá? E aí, a partir daqui, ó, ela começa a fazer a análise, tá? E ela sempre vai se reportando ao quadro, né? Os 55%, 40% dos casos, etc, etc. Porque às vezes vocês podem até, eu já vi trabalhos que o pessoal coloca o quadro, mas não faz os comentários, não começa a fazer a análise. Ou seja, para nessa segunda etapa, digamos assim, nessa terceira etapa parou pela metade, né? Até fez as categorias, mas aí não termina de fazer a análise de conteúdo em si, tá? Então, só pontuando para vocês, né, que aí ela faz as referências, ó, nesse sentido, reiteramos o importante papel da escola, etc, etc. Então, ela já começa a fazer as referências e com certeza ela traz aporte teórico para fundamentar o que ela colocou aqui a partir do que ela inferiu, dos dados coletados, né? A partir do seu referencial que ela já conhece, a partir do que ela, né, já coletou do material e tudo mais. Aqui o quadro com relação à terceira e última pergunta da autora, ó. Vocês podem observar. E aí ela faz aqui a análise. Lembrando que a análise começa mesmo aqui, tá, gente? Ela fez ali, começou a fazer ali, mas aqui mesmo é o corpo da análise de conteúdo, tá certo? Então, gente, essas foram as referências que eu utilizei, mostrei até no início ali da minha fala, tá bom? E deixo aqui meu muito obrigada, né? Então tá aqui meu contato. Espero que esse vídeo ajude vocês a pensarem como vão fazer, né, a análise dos conteúdos de vocês, tá bom? E qualquer dúvida podem me perguntar, tá? Tchau, tchau.